E a dica do dia hoje é: qual a importância da inteligência artificial para pequenas, médias empresas no Brasil? Hoje vivemos um cenário de tecnologia, tanto na parte de inteligência artificial, quanto em recursos de robótica, recursos de internet, muito sofisticado. Mas para eu poder responder essa pergunta, a gente precisa voltar um pouco, porque a definição de inteligência artificial hoje está num nível muito elevado. Mas, há um tempo atrás, falar que um celular era capaz de ter todos os recursos de que uma máquina fotográfica, do que um computador e diversos outros devices, era extremamente evoluído. Era uma inteligência artificial. Relógios que fazem hoje medida de temperatura, medida de pressão, são recursos sofisticados de inteligência artificial. Mas estamos numa camada maior na hora de discutir inteligência artificial hoje. E quando a gente analisa isso no contexto de empresas, a gente precisa ver que para uma empresa, há um tempo atrás, o simples fato de ter a internet já mudava o cenário. Depois disso, com o advento de recursos como o celular, possibilitou que empresários pequenos tivessem canais no YouTube, tivessem perfil no Instagram e revolucionou muito o processo das empresas pequenas. Quando a gente vai no cenário da pandemia, em que todo o processo de tecnologia foi acelerado e muito, porque empresas que não tinham transformação digital tiveram que se inventar, reinventar e buscar se adaptar a esse cenário, a gente fala num cenário novo hoje. E quando eu vou analisar o que está por vir em tecnologia para a inteligência artificial, o contexto fica ainda maior. Então, o momento que vivemos traz todo esse passado. E para a gente analisar qual é o papel real e a importância, a gente precisa analisar a previsão dos próximos passos. Hoje, você tem um Alexa do seu lado, provavelmente, a 1 metro de distância, você está com o seu celular na mão que faz diversas funções e com esse celular você consegue ter uma empresa em qualquer lugar do país e do mundo. E quando a gente coloca uma tecnologia que a gente está falando muito hoje, que é o ChatGPT, em que ele foi muito discutido nos últimos tempos pelo lançamento da versão 4, pois a 3.5 já existia antes, ela tinha uma capacidade de processamento de volta de 190 bilhões de dados que ajudavam a ela a analisar e tomar decisões para ti. Quando a gente vem para o ChatGPT 4, que esse número pula de bilhões para trilhões, em que a máquina ela tem uma capacidade de processamento, de análise e tomada de decisão muito mais apurada, o jogo vai mudar. E a gente está ainda no primeiro estágio do que é possível nos próximos anos. A grande questão é que as empresas agora, ou elas vão se adaptar, ou elas vão ficar obsoletas ao ponto de quebrarem. Porque a tecnologia hoje proporciona recursos que antes não eram possíveis. Da mesma forma que o celular dá para você ter tudo ali dentro, a inteligência artificial hoje consegue te entregar muita coisa. Um exemplo disso é que há um tempo atrás, para eu processar uma análise de um livro complexo, por exemplo, uma licitação para uma empresa, eu teria que parar alguém para poder ler aquele livro todo, toda a licitação, para depois ter um entendimento e aí entregar para alguém essa análise. Hoje, em minutos, eu pego todo um PDF, jogo para a inteligência artificial, ela processa esses dados e me entrega um resumo da forma que eu espero. Não é simplesmente um resumo, ela consegue trazer um contexto conforme eu oriento ela. E isso proporciona para pequenas e médias empresas a capacidade de operar de uma forma diferente, coisa que antes ela não conseguiria. Ela teria uma capacidade limitada de operação para quantos, por exemplo, os PDF que ela conseguiria ler. Hoje, em questão de horas, ela consegue ler todos os editais disponíveis. E com isso, ela consegue escolher melhor em qual edital ela vai entrar. Não bastasse isso, a gente tem uma questão que a inteligência artificial ela é capaz de reproduzir modelos. E o que a gente está falando sobre isso? Eu consigo, a partir do meu modelo, meu processo de trabalho, em que eu faço algumas atividades repetitivas, e eu passo para a inteligência artificial, ela analisa o meu modelo, a minha forma de trabalhar, e ela vai começar a me entregar para aí um resultado muito melhor, muito mais apurado em minutos.
bastando eu ensinar ela da forma que eu queiro. Então, hoje, a gente vive um cenário que a inteligência artificial ela tem que ser ao máximo explorada para que você, pequeno empresário que está assistindo esse vídeo, entenda que se você não fizer isso, você vai estar na era dos dinossauros da tecnologia. Então, esse é o melhor momento em que ninguém ainda está dominando essa tecnologia. A dica do dia hoje é de que maneira que a inteligência artificial é capaz de prever tendências e ajudar na tomada de decisão. Hoje, com a inteligência artificial, a gente consegue pegar vários dados e imputar nela. Antes dela, eu precisava de um banco de dados sofisticado, eu precisava de um analista de um banco de dados, eu precisava de uma estrutura importante para tomar uma decisão. E quando a gente fala de prever, eu tenho que analisar passado. Como a inteligência artificial hoje, as principais, como o ChatGPT, estão atualizadas até dia 30 de setembro do ano passado, a gente consegue pegar todos esses dados e utilizar para a tomada de decisão. E aí basta eu coletar os dados que já estão na minha mão, encaminhar para ela e ela sim servir como um repositório de dados, interpretar esses dados e a partir disso eu consigo inferir perguntas. E essas perguntas vão me ajudar no processo de tomada de decisão. Vamos contextualizar isso em alguns cenários para empresas. Vamos considerar que eu estou num agro e eu quero saber qual o melhor momento para fazer uma plantação. Se eu tenho todo o passado que fala quando chove, quando não choveu, qual é o período de seca, enfim, estiagem, e jogo para a inteligência e peço para ela analisar qual é a probabilidade de chuva, qual a probabilidade, e analisando outros fatores que são importantes para o agro, ela vai conseguir me dar uma visão muito aprofundada de o que eu posso fazer. Se eu tenho uma empresa em que eu vendo produtos e eu tenho um histórico meu que está no Excel, que esteja onde for esses dados, e eu imputar esses dados dentro de uma inteligência artificial, ele vai conseguir analisar e o que é interessante, ele não vai trazer o meu viés. Porque quando o usuário ele analisa esses dados, ele vai ter um viés. Ele, por exemplo, ele acredita que setembro não é um bom mês para vender. É o modo dele pensar. A máquina não tem isso. Ela vai cruzar todos os dados, vai interpretar e vai te trazer isso para tomada de decisão. E você consegue, dentro desse processo de análise de tomada de decisão, definir os papéis e responsabilidades. Imagina assim, se você pede para um estatístico analisar um passado sobre uma empresa, ele tem uma forma de ver. Se eu peço para um estrategista de negócios, ele vai olhar por outras variáveis. E dessa forma eu consigo falar para a inteligência artificial, atue como estatístico e analise os dados e me mostre os pontos de maior destaque. E depois disso, eu consigo colocar para um estrategista dentro da inteligência artificial, que eu vou orientar ela para atuar daquela forma e analisar os dados estatísticos. E depois disso, eu consigo trazer para uma camada de tomada de decisão de uma diretoria, em que eu falo, eu quero que você agora sintetize esses dados para que eu possa apresentar para uma diretoria que ela interprete esses dados de uma forma direta. E aí eu consigo adaptar tanto a entrada, tanto o processo de análise de tomada de decisão, tanto o processo de apresentar esses resultados. Então hoje, com essa ferramenta, eu consigo tanto prever melhor os meus dados, que antes era acessível somente a quem tinha recursos tecnológicos avançados que eram caros, tanto a análise, que me levariam horas para poder analisar esses dados, e a inteligência artificial não tem o viés, ela não tem o viés pessoal, ela vai analisar da forma técnica e não da forma daquele analista, e depois eu tenho uma forma de apresentar. O que é o ponto importante que a gente tem que ter sobre isso? A inteligência artificial, ela está num processo legal, mas ela ainda está evoluindo e pode sim errar. Temos diversos exemplos em que ela erra na tomada de decisão. Então é importante você validar, ter um analista que vai validar esses dados e a partir dessa análise ele confirma. E o que é legal?
Se não acertou, eu consigo pegar a minha análise do passado, a minha visão de analista, imputar para a inteligência artificial e falar assim, olha, da forma que você analisou, você errou nesse critério. Eu gostaria que você fizesse uma nova análise a partir desses pontos e me entregasse um resultado. E aí, com isso, você vai estar calibrando a ferramenta, que aqui é o ponto que todo mundo que utiliza uma inteligência artificial tem que estar preocupado. Porque conforme eu vou calibrando essa ferramenta, ela vai apurando as análises, vai apurando o trabalho e ela vai me entregando um trabalho de mais qualidade. E aí sim, você consegue crescer no processo de análise de tomada de decisão. E a dica do dia é como a inteligência artificial é capaz de melhorar seus processos internos e automatização no cenário que vivemos de rápida modernização dos dados. Hoje, vivemos num cenário novo e que estamos só no primeiro capítulo desse livro, em que a inteligência artificial está sendo acessível a muitas pessoas. E quando a gente diz que ela está acessível, é que basta você acessar um endereço na internet e você já começa a operacionalizar algum processo em cima. Quando a gente fala sobre processos internos de uma empresa, a gente tem que lembrar que tem uma entrada, uma transformação e uma saída. E se eu tenho processos documentados em que eu sei quais são as entradas, sei como é a transformação e sei qual é a saída, eu consigo atuar em cada uma dessas etapas. A entrada, eu consigo passar para a inteligência artificial como que eu faço o processo de entrada nesse processo. Então, vamos imaginar a seguinte situação. Você é uma produtora de algum produto em que você tem os inputs dentro dessa máquina, em que analisa, processa e ali você começa a rodar. Se eu passo para a inteligência artificial o meu passado, do que eu faço para entrar com esses dados, por exemplo, na confecção de bolos, em que eu coloco que a minha medida é tal, em que eu uso o método X, manual ou a máquina tal, a inteligência artificial ela consegue colocar sistemas aqui dentro para medir a perda, seja pelo processo manual, que ela vai te sofisticar o processo, desde colocar a inteligência artificial aqui dentro, que vai medir e fazer a operação automatizada disso. E aí, com isso, eu já controlo a entrada. Dentro do processo de transformação, eu consigo de novo colocar para a inteligência artificial fazer a minha análise. Então, seguindo padrões, por exemplo, Kaizen. O processo de metodologia Kaizen é muito sobre como melhorar o processo. E eu peço para ela atuar como um analista que tenha expertise em Kaizen e passo o meu processo e peço para ela analisar aonde eu posso melhorar esse processo. E essa transformação ela vai te dar vários inputs e você consegue fazer uma troca de idas e voltas com a inteligência, medindo o seu processo naturalmente e passando para ela tomar a decisão. Uma outra coisa que você consegue fazer é na saída, que aí você vai fazer de novo o input dos dados de como está recebendo e como você transformou. E a inteligência ela vai conseguir processar e te mostrar onde você pode estar perdendo. Então, hoje, eu consigo atuar em todos os pontos de processo quando eu falo no processo fabril. E quando a gente fala de um escritório, que a gente tem um analista mexendo numa planilha, um analista que está fazendo um bot de mensagens, aí o jogo ainda fica mais interessante, porque ela consegue fazer um trabalho de análise, copiar o modelo de como o usuário faz, bastando eu passar para ela, olha, toda vez que o usuário recebe o e-mail X, ele faz uma análise e o resultado dele é esse. E a ferramenta ela consegue te escrever o processo de como você deve operacionalizar isso, fazendo engenharia reversa e te entregando um POP, um procedimento operacional padrão de como você pode fazer. Já colocando o Kaizen e dessa forma reduzindo muito em custo, em tempo e por aí vai. Então, a inteligência artificial, num processo de escritórios, ela ainda torna um processo melhor,
Porque eu consigo pegar toda a minha operacionalização, automatizando por meio de processos ou ainda fazendo diferente, colocando plugins, conectando APIs em que eu vou pegar todos os dados que eu recebo digitalmente e já colocar para a inteligência automatizar isso, analisando e já entregando para o usuário final da forma com que eu quero. Então, dessa forma, a única coisa que não é possível é aquilo que não é testado. Temos diversas tecnologias sendo utilizadas, desde edição de fotos, edição de vídeo, já temos plataformas que conseguem fazer produção de vídeos a partir de modelos criados artificialmente, em que eles conseguem fazer peças e diversas propagandas que antes eu precisaria de alugar um estúdio, contratar um modelo, fazer em geral. Então não tem nada hoje que não foi testado que eu possa falar que não é possível. E a dica de hoje é: como que eu posso utilizar a inteligência artificial para melhorar a experiência do meu cliente? A inteligência artificial, como a gente tem falado, ela é capaz de analisar modelos, padrões, históricos e dessa forma ela consegue entender a jornada do meu cliente na hora da compra. E com isso eu consigo personalizar ao máximo todas as etapas do processo. Vamos entender isso um pouco melhor. Dentro do processo de comprar algo, eu tenho um cliente que ele vai ao mercado, por exemplo. E ali dentro do mercado, ele tem todos os pontos de contato em que ele tem um sentimento gerado para cada uma daquelas etapas. O caixa, procurar o produto, entrar no estacionamento. E quando eu pego esse cliente e pego todo o meu passado e entendo que naquele momento que as pessoas estão chegando ali, tem todos esses sentimentos e eu vou imputar esses dados dentro de uma plataforma que tem a capacidade de analisar, eu consigo prever cenários de problemas que eu manualmente teria muita dificuldade. Porque quando eu, usuário, quero fazer uma análise de experiência, eu tenho que parar na frente do mercado e ficar analisando e colocando os dados numa planilha para tomada de decisão. Hoje eu tenho recursos tecnológicos que eu consigo pegar uma câmera, medir a quantidade de pessoas que estão passando, medir a temperatura de um ambiente para saber se está quente por causa daquele momento e melhorar o ar-condicionado e pegar todos esses dados, extrair ele, transformar em dados para uma inteligência artificial analisar e dessa forma eu consigo criar situações para que o meu usuário, na jornada da experiência dele, tenha uma experiência única. Então, o que eu posso fazer? Com todos esses dados, eu entendi ali, tal horário chega tantas pessoas e eu tenho um congestionamento em tal situação. Eu tenho toda a minha base de dados de fidelidade do meu cliente, sei o que ele compra, eu sei quando ele compra e sei normalmente qual é o período que ele fica dentro do mercado. Com a inteligência artificial, o que eu posso fazer? Personalizar essa jornada. Eu vou medir o que eu posso fazer nesse processo de forma automatizada em que ele vai me entregar o seguinte: inteligência artificial, faça uma análise e me mostre onde eu posso personalizar para cada grupo de clientes e como eu consigo fazendo isso. Ela vai pegar toda essa sua base, todos esses dados que você tem e ela vai te entregar um relatório agrupado entre esses clientes têm um perfil X e você consegue fazer uma promoção para levar esse cliente para aquele horário para o mercado. E dessa forma eu vou tirar esse fluxo de usuários naquele outro horário. Ou eu consigo fazer promoções em que tem crianças e eu coloco lá fora uma experiência diferente de pula-pula e as crianças vão ficar lá. Então, aquele cliente consegue ficar mais tempo. Então, de forma geral, o que eu preciso pensar é, antes a minha experiência na jornada do meu cliente passava por tudo manual. Analisa amostralmente, coleta a quantidade e faz análise qualitativa. Agora eu imputo os dados, descrevo que esses dados, como eles se conectam e peço para a inteligência artificial analisar em grupos como eu posso atuar para melhorar essa experiência.
é claro, junto com o analista que vai validar esses dados, vai validar essa análise no processo de tomada de decisão. O que mais que a gente pode fazer? A gente pode fazer bots personalizados, e-mail extremamente personalizados, WhatsApp personalizados, e dessa forma eu consigo ainda sofisticar mais, porque eu vou ter mais recursos dentro do processo. Eu consigo colocar um processo em que, desde que ele esteja conectado a uma plataforma por trás, em que eu dou descontos, dou algo por trás para ele, entender que ele entrou no meu mercado, mandar uma mensagem para ele e falar que ele já tem um espaço dedicado, por exemplo. Então eu consigo criar vários recursos dentro do processo e o que eu sugiro sempre analise a jornada, meça a temperatura, pega os dados, imputa para ela e aí você processa esses dados e começa a fazer uma análise de o que você pode fazer ou não na tomada de decisão para melhorar a experiência do seu usuário. E a dica de hoje é como implementar a inteligência artificial na sua operação no contexto que estamos vivendo da revolução da tecnologia na inteligência artificial. Para você fazer esse processo de implementação, a minha sugestão é, primeiro, definir qual é o objetivo de aplicação da inteligência artificial na sua operação. Se você começar a futricar tudo na internet sobre inteligência artificial, é capaz que você perca muito tempo e não chegue a lugar nenhum. Então, mapeie cada pontinho que você tem como objetivo. E aí sim você vai começar a buscar estrategicamente como melhorar a sua operação em relação àquilo. Quais são os pontos que normalmente as empresas escolhem? Primeiro, melhorar o meu processo. Então, é uma análise do que eu estou fazendo para saber onde eu posso melhorar. Segundo ponto, eu quero ganhar escala. Então, antes eu não tinha capacidade de fazer tantas análises ou de processar tantos dados e agora eu quero ganhar escala, eu quero processar mais dados, igual eu falei lá do processo da licitação. Eu quero melhorar a minha experiência do usuário, como eu disse há pouco, em que eu quero fazer isso. E o que eu posso mapear em relação a isso? E tem vários outros pontos. Com o objetivo em mão, eu preciso entender como é o meu processo e como que eu quero que ele seja depois da aplicação da inteligência artificial. Vamos pensar da seguinte forma. Eu tenho dentro da minha operação um processo que eu leio documentos, analiso esses documentos, gero uma análise e encaminho a apresentação. Como que eu poderia implementar isso? Primeiro, o que eu quero aqui? Eu quero acelerar o meu processo de análise por tomada de decisão lendo esses documentos. Então, meu primeiro objetivo é esse, só ler mais rápido os documentos. Então, eu tenho que configurar uma inteligência artificial, um prompt, para que ele leia os dados e me entregue de uma forma. Com isso, o seu analista já vai ter os dados mais rápidos, porque ele não vai precisar ler tudo aquilo. E aí você controla esse processo. Depois eu vou sofisticar o processo de análise e depois o de apresentação e assim por diante. Então, fica bem claro que cada uma das etapas é onde eu vou imputar a inteligência artificial e vou definir como era e como é que eu quero que seja. Depois que eu implementar isso, como que eu quero que seja, aí eu vou para o processo de controle, que eu preciso entender o quão que aquele processo está realmente melhorando, o quão que ele está de fato acontecendo. E aí eu preciso de um treinamento. Hoje, existe uma questão da inteligência artificial que as pessoas têm muitas crenças que a inteligência artificial vai tomar todos os empregos. E a verdade é que isso nem sempre é assim. Vai tomar o emprego de todo mundo que não tem capacidade de evoluir no uso de inteligência artificial. Ela, por si só, não toma lugar de ninguém. Da mesma forma que lá atrás, quem não sabia digitar, teve que aprender a digitar. Quem não sabia mexer numa planilha de Excel, teve que aprender a mexer na planilha de Excel. Da mesma forma que quem não sabia operacionalizar um WhatsApp, que é coisa simples, teve que aprender. E isso vai acontecer agora com a inteligência artificial. Então, eu preciso criar essa cultura na minha empresa
de inovação e o treinamento é que vai virar o jogo. E aí o treinamento acontecendo, aí sim eu consigo operacionalizar isso na minha ferramenta. E aí eu consigo ganhar escala dentro da minha operação, alcançando cada um desses objetivos. Um outro ponto importantíssimo sobre inteligência artificial é que eu recomendo que você volte sempre no processo e valide se ela está fazendo correto. Por quê? Não é porque ela é um robô automatizado com capacidades interessantes que ela não vai errar. Então é preciso ter um processo de qualidade é preciso ter um processo de qualidade para entender se de fato está tendo os resultados que você espera.